Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje falaremos um pouco sobre o trabalho na antiguidade, no qual destacaremos também um pouco sobre a escravidão e o trabalho livre. Primeiramente falaremos um pouco sobre o trabalho no Egito Antigo. Aqui destaca que a ideia de trabalho na antiguidade é diferente da concepção atual, responsável pela organização e pelo controle social de diferentes povos, tá? E a gente sabe, né, que o trabalho é uma atividade fundamental para o ser humano e desde o surgimento das primeiras sociedades ou primeiras civilizações, há milhares de anos, os seres humanos foram se organizando para conseguir alimento, água e materiais para a vestimenta e construção de suas moradias. Ou seja, o trabalho parte aí de uma necessidade humana. Então, é, inicialmente, né, na história do Egito, o trabalho era coletivo, sem a existência de chefes, e com o passar do tempo veio a necessidade de dominar as águas do rio Nilo, distribuí-la em terrenos mais distantes, construir casas e, principalmente, plantar em maior quantidade para que o excedente, a sobra, né, pudesse ser trocado por madeira para construir embarcações. Aqui fala um pouquinho sobre os trabalhadores egípcios, destacando que a sociedade egípcia era dividida entre dominantes e dominados. Então, os nobres, sacerdotes e escribas faziam parte do grupo de privilegiados ou dominantes, e os artesãos, né, felás e escravos pertenciam ao grupo dos dominados, aqueles que eram explorados. Lembrando que os felás eram os camponeses ou aqueles que trabalhavam em obras públicas no Egito. Aqui fala um pouquinho sobre os camponeses, que eram a maioria da população e formavam a base da mão de obra no Egito. É, e destaca ainda que, embora no Egito fosse empregada a mão de obra escrava, a base produtiva de sua economia não era formada por escravos, tá? Então, durante toda a história do Egito, os faraós promoveram guerras contra povos vizinhos, muitos dos quais eram aprisionados e convertidos em escravos e forçados a trabalhar nas minas ou em funções domésticas. E esses escravos eram prisioneiros de guerra e viviam em condições precárias, embora tivessem alguns direitos, como de constituir casamento, né, com pessoas livres e o da propriedade, e fossem considerados para testemunhar em tribunais. Aqui fala um pouquinho sobre o trabalho entre mesopotâmicos e hebreus. Na Babilônia, por exemplo, os escravos faziam parte do grupo social menos privilegiado da sociedade, como nas demais, tá? E no início da história dos hebreus, quando ainda levavam a vida nômade, as atividades dos escravos eram basicamente cavar poços ou pastorear rebanhos, e por ser um trabalho de valor para essa cultura, recebiam um bom tratamento da grande família. E com a sedentarização do povo hebreu, ou seja, com a fixação em um território, a agricultura e o pastoreio se tornaram a base da economia, exigindo mais mão de obra. Os escravos faziam parte de uma camada inferior da sociedade, que era a camada menos privilegiada, ou que não era privilegiada, tá? Aqui fala um pouquinho mais sobre a antiguidade clássica, é, falando sobre o conceito de trabalho, né, que tinha uma conotação negativa na antiguidade. Entre os gregos, né, havia uma clara distinção entre a atividade física e a atividade intelectual, sendo a intelectual mais digna, certo? O trabalho manual e físico, por sua vez, era uma atividade humilhante para eles e deveria ser destinado aos escravos. E nas sociedades gregas e romanas, a servidão por meio da escravidão era essencial. Para eles, havia a ideia de que o tempo deveria ser dedicado especialmente às atividades políticas. Dedicar-se a um trabalho de consumo físico era como perder um tempo precioso para o intelecto.
Então aqui tem também falando sobre a escravidão na Grécia e em Roma, tá? Porém, a gente irá trabalhar agora com vocês escravidão e trabalho livre, né? É, primeiro, falando um pouco sobre o trabalho medieval. Na transição da Antiguidade para a Idade Média, muitas mudanças ocorreram. E uma dessas mudanças, né, aconteceu justamente nas relações de produção, com a substituição do trabalho escravo pelo trabalho servil. E as características dessa forma de trabalho são específicas desse período histórico. Durante o período medieval, houve uma mudança, né, em alguns locais, né, que foi de forma abrupta, né, em outros foi de forma gradual, ou seja, aconteceu aos poucos. E a principal característica dessa troca laboral, né, estava fundamentada na relação de homem para o homem, havendo a troca de fidelidade do servo para a proteção do Senhor. E esse é um assunto que vocês verão, né, com mais atenção no ano que vem, né, o trabalho aí de servidão, ou o trabalho, né, que também era conhecido como vassalagem. Então, com o fim da escravidão, a gente percebe que o trabalho ele deixou de ser visto como algo vergonhoso ou destinado a pessoas com menos condições intelectuais. Sob forte influência do catolicismo nesse período histórico, o trabalho ele passou a ser entendido como algo que servia para pagar pelos pecados cometidos. Assim, era realizado por aqueles que, de um modo ou de outro, deveriam prestar contas a Deus pelas faltas cometidas. E em uma sociedade cristã, né, era necessário o descanso dominical, atendendo ao preceito religioso de deixar um dia reservado ao culto, além de haver a proibição do trabalho noturno. Nesse caso, a gente percebe que o trabalho nessa época estava totalmente atrelado às ideias, né, aos fundamentos católicos cristãos. Nesse período, a base da economia era a agricultura e os castelos se destacavam em uma paisagem que o poder não era centralizado em um rei, mas exercido por senhores feudais que eram suzeranos, que governavam e protegiam vastas regiões de terras cultiváveis. Aqui fala um pouquinho mais sobre a servidão medieval, que com o declínio do Império Romano no século III, a sociedade, na tentativa de se organizar, passou por grandes mudanças nas áreas rural e urbana. E ao contrário do que ocorreu durante o Império Romano, essencialmente urbano, a Idade Média sofreu um forte processo de ruralização da população e de todas as relações políticas e econômicas. Então, no lugar das cidades, né, as vilas se tornaram a base da sociedade. E compostas de nobres e clero, proprietários de terra, servos e trabalhadores rurais, as relações de trabalho assumiram uma característica bem peculiar ou particular de dependência. Ao contrário da antiguidade, em que a mão de obra escrava era essencial para o trabalho, como já falamos anteriormente. Né? A servidão, portanto, ela ganhou espaço. E, embora, né, a palavra servo venha do latim servus e significa escravo, a situação dos servos medievais era bastante diferente daquela dos escravos da antiguidade, pois eles constituíam ainda a maior parte da população e estavam envolvidos no trabalho agrícola e artesanal. E podemos dizer que há um consenso entre os estudiosos de que a Idade Média, né, que tinha a propriedade da terra, tinha poder. Os grandes proprietários, ou melhor, as grandes propriedades rurais estavam divididas em duas partes. Né? A primeira era chamada de corte ou reserva e se destinava às necessidades do senhor e de seus herdeiros, e a outra pertencia aos camponeses para que eles pudessem garantir sua própria
subsistência. E além de conseguir alimentar sua família, esses trabalhadores procuravam produzir uma quantia a mais para trocar pelos produtos que necessitavam. E embora as técnicas de trabalho fossem rudimentares, atrasadas, o arado puxado por bois, por exemplo, para o equipamento, ou melhor, era o equipamento mais utilizado na agricultura. E na vida ruralizada, do período, a marcação do tempo seguia um processo cíclico, no qual o trabalho, por ser realizado a céu aberto, ficava dependente dos fenômenos da natureza e submetido às fases da lua, ao tempo de semear e de colher e às estações do ano. E além disso, podemos dizer que as propriedades espalhadas pela Europa consistiam nos chamados mansos, em que havia a autoridade do senhor escatelado, uma igreja e uma pequena vila. Havia também trechos de florestas e prados para pastoreio, como se vê aqui na ilustração. Então, os domínios feudais, dos senhores feudais, incluíam um castelo, aldeia, instalações populares, campos cultiváveis, terras comunais, bosques e florestas, em algumas vezes até uma igreja. E aqui fala um pouquinho mais, sobre essa região e destaca que a vida do servo era basicamente a vida dos anjos em que ele havia nascido. A maioria nunca saía de seu local de origem e mantinha um forte laço familiar, contando com o apoio de seu senhor ou de outros membros da comunidade da aldeia em tempos de escassez. Lembrando que isso acontecia porque a sociedade medieval era uma sociedade estamental e hierarquizada. Nesse caso, quem era nobre, não podia se casar com servo, e quem era servo não podia se casar com o nobre. Certo, gente? Então era uma sociedade muito hierarquizada. As pessoas não podiam, portanto, ter, nesse caso aí, uma ascensão social. Aqui fala um pouquinho mais sobre o feudo, né? É, Além disso, podemos dizer que sem dinheiro, os servos e camponeses pagavam ao senhor pelo direito de uso da terra para benfeitorias locais com impostos em produtos e com trabalho. Os servos e camponeses detinham poder ilusório, sobre as terras em que viviam e trabalhavam, uma vez que parte da produção era destinada ao senhor, e em contrapartida tinham a posse vitalícia e hereditária de sua terra e a proteção militar proporcionada pelo senhor. Era a questão da vassalagem, a troca de favores, no qual vocês verão com mais calma no ano que vem. Então, tinham também os artesãos que viviam nos feudos e eram obrigados a pagar inúmeras taxas e tributos aos senhores feudais. A corvéia, que era um dos impostos cobrados naquela época, obrigava o camponês a trabalhar gratuitamente por 3 ou 4 dias da semana nas terras do senhor feudal. A talha era um imposto que se devia pagar em troca da utilização da terra e da criação de animais, e a utilização das instalações e equipamentos do feudo, como pontes, moinhos e forno, era paga com as banalidades, que era o pagamento obrigatório pela utilização das instalações do castelo. O servo era um homem livre, exceto pelas obrigações que devia a seu senhor e pelos direitos que se reclamava sobre ele. Tanto as obrigações de serviço como os direitos nobres, podiam ser muito extensos. É, Nesse caso, o senhor não podia negar a seus servos os preceitos da igreja, como impedir de folgar dias santos ou exigir ações imorais, e os direitos de serviço eram conferidos pela lei natural. É, a agricultura medieval era marcada pela produção de cereais, sobretudo do trigo. A agricultura também era responsável pela produção de três bebidas características do período medieval: o vinho, a cerveja e a cidra. E durante a Idade Média não havia cuidado com a preservação da água,
que, portanto, não era segura para o consumo. As bebidas alcoólicas, por sua vez, eram consideradas ativas e benéficas para a digestão. Assim, a cerveja e o vinho eram as preferidas para matar a sede e acompanhar as refeições. Até mesmo as crianças tomavam vinho misturado com água. Então, aqui fala um pouco das revoltas camponesas ou as rebeliões camponesas que puseram fim ao período, né, do feudalismo, tá? Mas esse é um assunto que vocês verão com mais calma a partir do ano que vem também, tá? Então, mas só para destacar um pouco sobre isso, podemos dizer que à medida que foram se emancipando, né, se tornando independentes, os servos organizaram o trabalho urbano, tornando-se padeiros, sapateiros, tecelões e etc. E com a ascensão das cidades, né, com o renascimento urbano, o aumento da produtividade da terra, o comércio de longa distância e o desenvolvimento da economia monetária, muitos servos conseguiram se sustentar em liberdade, ou seja, podiam alugar sua terra ao senhor por um período sem dever a ele uma obrigação de trabalho, porém pagando vários impostos diretos e indiretos sobre quase todas as tarefas. E ainda que a população gozasse de liberdade, a exploração das camadas menos favorecidas era igual ou maior em relação aos tempos do Império Romano. Então, a morte, né, de considerável parcela da população afetou a produção e provocou a falta de alimentos devido à peste negra, né, e também devido à Guerra dos 100 Anos, travada entre França e Inglaterra. E na França, em 1358, os camponeses iniciaram uma revolta de grandes proporções conhecida como Jacquerie, né, ou Revolta dos Jaques, que em português corresponderia à expressão Zé Ninguém, apelido, né, que os nobres costumavam dar aos camponeses. E durante a rebelião, diversos ataques foram feitos aos castelos e aos senhores feudais, abalando, né, toda a estrutura do feudalismo, que era o principal sistema político, econômico e social daquela época. Tá, gente? Então é basicamente isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.